Não vemos as coisas como elas são. Vemos as coisas como somos levados a percebê-las, moldadas pelas estruturas da nossa própria mente. Immanuel Kant. Há uma história sobre um mestre de xadrez. Alguém que passou décadas de sua vida aperfeiçoando sua habilidade, estudando estratégias, memorizando cada movimento possível do jogo. Um dia, ele foi derrotado por alguém que nunca havia jogado antes. Um completo iniciante. O que tornou essa derrota tão marcante não foi apenas o resultado em si, mas o modo como ela aconteceu. O iniciante simplesmente não seguiu as regras. Movia as peças de maneiras que tecnicamente não faziam sentido, que não estavam em nenhum livro, mas que de algum modo funcionavam. O mestre não perdeu porque era incompetente. Ele perdeu porque estava mentalmente aprisionado. Sua mente havia sido moldada por um conjunto fixo de regras e expectativas. Ele dominava perfeitamente o jogo, mas apenas dentro de uma estrutura mental que limitava o que era possível. O iniciante, por sua vez, sequer sabia que essas limitações existiam. Sua liberdade de pensamento o libertava da caixa que o outro não conseguia ver. Essa história, embora simples, oferece uma metáfora profunda. E se estivermos todos fazendo o mesmo, mas com a própria realidade? E se estivermos presos dentro de um conjunto de ideias sobre o que é real, possível ou aceitável, sem jamais termos percebido que estamos limitados? Antes de continuarmos, curta o vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Seu apoio faz essa mensagem chegar a novas pessoas, assim como ela chegou em você. Agora seguimos sem mais interrupções. Parte 1. A Caixa Invisível. Desde muito cedo, aprendemos o que é considerado normal. Somos ensinados a acreditar em certas verdades, a viver de acordo com determinadas regras e a aceitar o mundo como ele é apresentado. Muito disso é transmitido de forma implícita por meio da cultura, da linguagem, da educação e das instituições. Seguimos essas diretrizes não porque escolhemos, mas porque nunca nos ensinaram que havia alternativas. Nunca nos disseram que poderíamos, talvez, questionar. Immanuel Kant, filósofo do século XVIII, dizia que não vemos o mundo como ele realmente é, mas como ele se apresenta a nós através das estruturas da nossa mente. Para ele, tempo, espaço e categorias como causalidade não estão no mundo. Estão em nós. Em suas palavras. A mente não se conforma aos objetos. São os objetos que se conformam à estrutura da mente. O que isso significa é que nossa experiência da realidade já está filtrada antes mesmo que possamos percebê-la. Somos participantes ativos na construção daquilo que chamamos de mundo. Se partirmos dessa ideia, torna-se evidente que vivemos, em grande parte, dentro de uma caixa mental. Mas essa caixa não é visível. Ela está formada por hábitos de pensamento, por convenções sociais, por crenças que raramente colocamos em dúvida. O problema não está em termos aprendido regras. O problema é termos esquecido que elas são, na maioria das vezes, apenas convenções. Parte 2. O filtro da mente. A realidade que experimentamos não é simplesmente aquilo que existe do lado de fora. Ela é mediada pela mente, filtrada por nossos sentidos, interpretada à luz do que aprendemos. É por isso que duas pessoas podem viver a mesma situação e ter percepções completamente diferentes. A diferença não está no mundo, mas no filtro que cada uma carrega. Experimentos mostram que a atenção seletiva pode eliminar completamente partes inteiras do ambiente ao nosso redor. Um exemplo simples ilustra isso bem. Imagine que alguém peça para você olhar à sua volta e encontrar tudo que for da cor vermelha. Você faz isso, presta atenção, memoriza os objetos. Em seguida, essa pessoa pergunta: quantas coisas azuis você viu? Muito provavelmente você não saberá responder. Seu cérebro ignorou o azul porque estava focado no vermelho. Esse tipo de mecanismo não se limita a cores, ele opera em todas as áreas da vida. Se você acredita que o mundo é hostil, sua mente buscará e destacará sinais de ameaça. Se você acha que não tem valor, sua percepção será seletiva para confirmar isso. É o que se chama de viés de confirmação. A mente foca no que reforça a estrutura que ela já construiu. O que não se encaixa, simplesmente desaparece da consciência. Immanuel Kant alertava para essa limitação. Ele dizia que nunca temos acesso direto à realidade em si, ao que ele chamava de númeno.
Só podemos conhecer os fenômenos, ou seja, a realidade tal como aparece para nós através dos filtros da percepção. Isso nos leva a uma conclusão fundamental. O mundo que experimentamos é, em parte, uma criação nossa. Esses filtros mentais não são apenas individuais. Eles são reforçados culturalmente. Desde a infância, somos ensinados a acreditar em certas ideias e a rejeitar outras. Pouco a pouco, nossa percepção vai sendo condicionada. Aprendemos o que é normal, o que é aceitável, o que é possível. Não apenas com palavras, mas com exemplos, com repetições, com reações sociais. Com o tempo, esse condicionamento transforma-se em hábitos mentais. Passamos a reagir automaticamente, a pensar da mesma forma diante das mesmas situações. Vivemos sem perceber que estamos repetindo padrões que foram instalados em nós há muito tempo. Muitas vezes, nem mesmo conseguimos perceber que há algo a ser questionado. Quando ouvimos uma ideia nova, que desafia nossa visão de mundo, o cérebro pode rejeitá-la imediatamente. Não por lógica, mas por autopreservação. Mudar a maneira de ver o mundo exige esforço, e a mente prefere economizar energia. Essa tendência à repetição e ao fechamento é o que impede muitas pessoas de mudarem. Não porque não sejam capazes, mas porque não conseguem sequer enxergar que há algo além do que sempre viram. Parte 3. A realidade que se apaga. A mente humana tem a capacidade extraordinária de apagar partes da realidade. Isso não é metáfora. É um mecanismo psicológico documentado. Um exemplo muito claro é o chamado efeito da porta. Acontece quando você entra em um cômodo e, de repente, esquece o motivo de ter ido até lá. Você sabia exatamente o que queria segundos antes, mas ao atravessar a porta, a memória se dissolve. A ciência explica esse fenômeno como uma espécie de economia cognitiva. O cérebro entende que, ao mudar de ambiente, o contexto mudou, e informações anteriores tornam-se desnecessárias. Agora, imagine que isso aconteça não apenas com pequenas memórias, mas com ideias inteiras. Você ouve algo que transforma sua maneira de pensar. Uma nova perspectiva que o faz questionar tudo. Aquilo o toca profundamente. Mas após algumas horas, ou dias, essa percepção vai se apagando. Como um sonho que parecia tão real ao acordar, mas que desaparece em minutos. O cérebro reverte a programação anterior. Volta ao conhecido. Apaga o que é novo. Especialmente se isso representar ruptura com o que ele já considera verdade. Esse mecanismo tem um impacto profundo na nossa relação com a realidade. Porque aquilo que não se encaixa nas expectativas da mente não é apenas rejeitado. Muitas vezes é completamente ignorado. Mesmo quando está presente. Mesmo quando está diante dos nossos olhos. Essa condição é conhecida como cegueira por desatenção. É o que acontece quando você procura um objeto por toda parte, como suas chaves, e depois as encontra exatamente onde já havia procurado. Seus olhos viram, mas sua mente não permitiu que você percebesse. Essa forma de funcionamento é coerente com a filosofia kantiana. Para Kant, a mente não é um espelho passivo da realidade. Ela é ativa, organiza e estrutura a experiência, e faz isso com base em categorias pré-estabelecidas, que definem o que é relevante e o que não é. Assim, a percepção não é neutra, é filtrada. Se a mente decide o que é visto, o que é lembrado e o que é considerado real, então é legítimo perguntar: quem está no controle? Quantas decisões tomamos realmente por vontade própria, e quantas são apenas respostas automáticas a ideias que foram instaladas sem nosso conhecimento? Muitos pensamentos que julgamos espontâneos são, na verdade, hábitos mentais. Reflexos, reações condicionadas. Eles surgem e nós os aceitamos como se fossem nossos, mas não foram escolhidos. Foram herdados, aprendidos, repetidos. Esse sistema de filtros, de exclusões e repetições, cria uma ilusão de estabilidade. Faz com que a vida pareça previsível. Mas essa previsibilidade é um sintoma de rigidez. Ela revela que estamos vivendo dentro de um conjunto limitado de possibilidades, repetindo caminhos, reproduzindo crenças, evitando mudanças. A boa notícia é que esses filtros não são imutáveis. Eles podem ser vistos, e quando vistos, podem ser questionados. Parte 4. Expectativa e ilusão. Grande parte da experiência que chamamos de realidade
é, na verdade, uma expectativa projetada. A mente humana, por questões de sobrevivência, prefere o que é previsível. Ela busca estabilidade e, para isso, constrói modelos do mundo. Esses modelos se tornam mapas internos que orientam nossas ações, emoções e decisões. Mas, com o tempo, confundimos o mapa com o território. Um exemplo claro disso é o que ocorre quando pensamos em algo que nos entusiasma. Pode ser uma ideia nova, um sonho antigo, um objetivo pessoal. A princípio, sentimos entusiasmo, motivação, até mesmo esperança. Mas, quase imediatamente, surge uma segunda reação. A mente lança pensamentos como: isso não é realista, não vai funcionar, é tarde demais, você não tem tempo, e se der errado? Esse tipo de resposta automática revela como a mente está programada para proteger o que já é conhecido. Ela trata novas possibilidades como riscos. Mesmo quando não há ameaça real, a sensação de perigo aparece. Essa resposta não é lógica, é emocional. A expectativa negativa atua como uma lente que distorce a percepção da realidade. Algo semelhante ocorre com o chamado síndrome da vibração fantasma. Muitas pessoas relatam sentir o celular vibrar no bolso, checam o aparelho, mas não há notificação. O cérebro criou a sensação a partir de uma expectativa. Ele antecipou um estímulo, e a antecipação foi suficiente para produzir uma percepção física. O mesmo acontece com ideias, pessoas, situações. Se esperamos rejeição, o cérebro encontra sinais que a confirmem. Se esperamos fracasso, tudo parece apontar nessa direção. Essa tendência é conhecida como viés da expectativa. O cérebro busca validar o que já acredita. E, para isso, ignora o que contradiz suas convicções. Filtra a realidade, remove informações relevantes e fabrica ilusões. Assim, nos convencemos de que o mundo é fixo, de que a vida é limitada, de que nossas opções são poucas. Muitas pessoas vivem dentro de roteiros mentais repetitivos, fazem as mesmas escolhas, pensam os mesmos pensamentos, sentem os mesmos medos e acreditam que a vida é assim. Mas essa repetição não é um reflexo da realidade externa. É resultado de um script mental que está sendo rodado automaticamente. A mente, como um sistema operacional, atualiza-se quando é confrontada com o novo. Novas experiências, novas ideias, novas pessoas, tudo isso rompe padrões estabelecidos e obriga o cérebro a reorganizar suas conexões. É por isso que, ao viajar, conhecer culturas diferentes ou viver algo fora da rotina, sentimos que estamos mais despertos. A consciência se expande quando a mente é tirada do hábito. Parte 5. Reescrevendo o roteiro. Se a mente filtra, distorce e preenche lacunas na realidade com base em expectativas, memórias e crenças, então, o que chamamos de real talvez seja apenas uma construção parcial. Uma ilusão coerente o suficiente para parecer verdadeira. Uma história que contamos a nós mesmos tantas vezes que esquecemos que era apenas uma história. A neurociência mostra que nossas decisões começam a ser processadas antes mesmo que estejamos conscientes delas. Antes de estender a mão para pegar um copo ou enviar uma mensagem, o cérebro já iniciou o processo. A consciência surge após o movimento já estar em curso. Isso levanta uma questão profunda. Quanto do que fazemos é de fato uma escolha consciente? Quando não questionamos o que pensamos, sentimos e acreditamos, nossa vida se torna uma repetição previsível. A mente filtra as experiências, apaga alternativas, reforça padrões antigos. E nós seguimos em círculos. Não por falta de inteligência ou de oportunidade, mas porque não conseguimos ver o que foi deletado da nossa percepção antes mesmo de notarmos sua existência. Contudo, existe uma possibilidade de mudança. Para isso, não basta apenas saber que o filtro existe, é necessário agir de forma deliberada para desprogramá-lo. Esse processo não é repentino, é construído em camadas. Kant dizia que o conhecimento não começa com a experiência, mas com a forma como organizamos essa experiência. Se isso é verdade, então podemos aprender a ver o mundo de outra maneira. Não se trata de abandonar a razão, mas de ampliar sua aplicação. Não se trata de rejeitar tudo o que aprendemos, mas de revisar o que foi aceito sem reflexão. A mudança começa quando percebemos o padrão, quando vemos o roteiro mental que está sendo executado. Ao reconhecê-lo, temos a chance de interrompê-lo. E, ao interrompê-lo, podemos reescrevê-lo.
Esse é o verdadeiro sentido de liberdade. Não fazer tudo o que se quer, mas ter consciência sobre o que se quer. A liberdade começa quando somos capazes de escolher nossos pensamentos, em vez de apenas reagir a eles. A mente é poderosa. Ela pode ser uma prisão ou uma ferramenta de transformação. A diferença está na consciência com que a utilizamos. Quando a mente trabalha contra nós, ela limita, distorce e nos mantém pequenos. Mas quando trabalhamos com ela, com clareza e intenção, ela se torna aliada na construção de uma realidade mais ampla, mais verdadeira e mais viva. O mundo não muda apenas quando mudamos nossas circunstâncias. Ele muda quando mudamos nossa percepção.